Por aqui o Agricultura BR segue e agora a gente fala também, de certo modo, por China, né? Vamos falar um pouco mais de China, mas em relação aos Estados Unidos. E claro, também em relação ao relatório de oferta e demanda apresentado nesta última segunda-feira. Quem conversa conosco e fala sobre como que o mercado tem absorvido tudo isso, né, depois de altas fortes que tivemos nesta segunda-feira para a soja em Chicago, como que o mercado absorve tudo isso e como que isso tem impactado os negócios do sojicultor brasileiro. Quem responde é o Ronaldo Fernandes, que participa conosco ao vivo desta edição pela internet. Ronaldo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Ronaldo, é muita informação numa semana só, numa segunda-feira, podemos dizer assim, mas uma semana que começa com mais parâmetros, né? Está mais centrada, está mais ancorada as informações para mercado ou o cenário continua ainda muito volátil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. É muita volatilidade. A gente vai ver muito ainda desse movimento ao longo dos próximos meses. Vale lembrar que isso tudo está acontecendo no momento em que já acontece muito vai e vem, que é no período de desenvolvimento de lavouras. Sempre que a gente tiver em movimentos onde se tem plantio e produto no chão, dentro ainda da terra, desenvolvendo, a gente vai ver o mercado bastante volátil. Vai acontecer quando a Argentina estiver plantando, quando o Brasil estiver plantando e, sobretudo, quando os Estados Unidos estiverem plantando, porque vale sempre ressaltar que soja e milho em Chicago, antes de ser o preço do mundo da soja e do milho, é a soja e o milho do produtor americano. Eu costumo ressaltar, Fabiano, que nesse movimento de plantio, de desenvolvimento, a gente tem 3 relatórios que eles são os donos das tendências. O resto é interferência especulativa. Mas a gente tem os relatórios de mapa de chuva do NOAA, que sai todo dia de manhãzinha. Ele mostra ali a precipitação e a temperatura, todo dia os mapas do NOAA. Depois a gente vai ter, toda segunda-feira, o relatório de plantio dos Estados Unidos, que daqui a pouco vai deixar de ser relatório do plantio e vai ser relatório de qualidade das lavouras. E depois a gente tem toda quinta-feira o monitor de seca. Quanto ao monitor de seca, tem que se ter um cuidado para fazer a leitura. Às vezes o mercado exagera as indicações do monitor de seca, mas o fato é que são esses 3 pilares para soja e milho em Chicago. E a gente viu na segunda-feira, a gente está vendo todos os dias, os mapas do NOAA não estão mostrando ainda um perigo eminente. A gente teve condições de seca para alguns estados, sobretudo ali para Nebraska, mas eu destaco Nebraska porque ela teve seca, mas isso favoreceu o avanço do plantio, tanto para a soja quanto para milho, foi o estado que mais avançou no plantio. Não é o estado que representa maior produção, mas também não é um estado irrelevante. Para a soja mesmo, são 6% de toda a área de soja está ali em Nebraska. Mas a seca que está acontecendo agora em algumas regiões, ela está possibilitando o avanço do plantio mais rápido. As demais regiões estão tendo chuvas irregulares, chove, depois para, não atrapalha o plantio e não fica aquela temperatura ruim. Depois a gente tem, de fato, então estou falando de temperatura e de precipitação, relatório, mapas do NOAA. E aí a gente tem o desenvolvimento do ritmo das lavouras. A gente viu um bom ritmo, soja 30%, não é o plantio mais rápido da história, mas está entre os 3 mais rápidos. Milho, em torno de 40%, perto ali da média. Então agora a gente está esperando o relatório de seca, monitor de seca, que até semana passada estava mostrando ainda as áreas boas, não estava ruim não. Então, isso que é a tendência. Sempre que a gente tiver uma divulgação que ela não for tão forte para mudar a tendência, esses 3 pilares é quem vão definir a tendência para a soja. Agora, China e Estados Unidos, esse acordo que ainda não saiu, mas que está nesse período de espera, de gestação, que são 90 dias que eles concordaram em esperar, sem as tarifas. Bom, não é que é sem as tarifas retaliatórias. Eles voltaram, os Estados Unidos de 145 reduziu lá para os seus 30, a China dos seus 125 reduziu para os seus 10, tarifas ainda valem, mas não é aquele nível que a gente estava antes, então agora o mercado vai esperar alguma novidade. Segunda-feira já sentiu um pouco disso, subiu 2%, dizendo, olha, nós não vamos perder os 10, a gente vai ficar aqui acima dos 10, Chicago acima dos $10 por bushel, porque se sair um acordo robusto, Chicago pode voltar para 11, mas até lá a gente espera. É assim que foi entendido, Fabiano. Ronaldo, e aí
nós temos aquele cenário em que você já tinha falado que ele ocorreria, ele ocorre. É muito provável que, em relação ao acordo Estados Unidos e China, ele não volte atrás. Ele fica diferente do que aquilo que estava antes, que inclusive foi travado pelo próprio Donald Trump no seu primeiro governo. Para o mercado da soja, pensando no que nós vamos ver nos próximos meses, principalmente após a colheita ou durante a colheita norte-americana, muda alguma coisa? Porque um dado que eu vi nesse relatório de ontem, eu comparei as exportações, né, a expectativa de exportação de soja norte-americana na safra 24-25, pouco acima de 50 milhões de toneladas, e da 25-26, ali acima de 49 milhões e 700 mil toneladas, não tenho certeza, um número mais ou menos desse. Quando fizeram o relatório, lógico que eles estavam produzindo durante os últimos meses, mas de qualquer forma, a autoridade agrícola do Departamento dos Estados Unidos não estava enxergando que teria uma redução de exportações. Dá para interpretar dessa forma? Dá. Me chama muita atenção também o aumento de esmagamento que eles colocaram ali de soja, né? De 68 para 70, quase de 69 para 70 e 700, quase 2 milhões de toneladas a mais de esmagamento de soja nos Estados Unidos. Duas coisas nesse ponto, Fabiano, que você tem colocado. Primeiro, o farelo de soja ali me causa um certo receio de que o FDA possa ter que mexer muito no complexo da soja, tanto no óleo quanto no farelo, mas especificamente no farelo, porque a China está aumentando muito a China não, desculpa, a Argentina está aumentando muito a sua produção de farelo, o Brasil aumentando sua produção de farelo e os Estados Unidos aumentando a sua produção de farelo. Eles aumentaram um pouquinho as importações do sul asiático, aumentaram ali quase 2 milhões de toneladas, 1 milhão e pouco para exportação de farelo. Por que eu estou dizendo isso? Me chama a atenção os Estados Unidos aumentar o seu esmagamento, mas esse aumento de esmagamento nos Estados Unidos, ele está visando muito mais o biodiesel, todas aquelas conversas de aumento da mistura do biodiesel, do diesel renovável, mas isso vai acabar gerando também uma maior produção de farelo. Para quem que os Estados Unidos, para quem que a Argentina, para quem que o Brasil vão vender mais farelo, se as importações não subiram tanto quanto? Então, primeiro, esse ponto do relatório do FDA, que eu acho que eles vão ter que corrigir, eles vão ter que reduzir mais as importações e possivelmente aumentar mais a oferta de farelo. Isso a gente vai tendo uma pressão de queda para os preços, sobretudo com a concorrência do DDG, que a gente vai ver cada vez mais uma oferta maior do Brasil, tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Agora, olhando por esse outro ângulo do quadro de oferta de soja in natura dos Estados Unidos, é importante a gente olhar o que aconteceu na guerra de 2018, que o acordo ele só saiu em dezembro. O que foi diferente, que eu imagino que vai ser diferente para essa guerra. O Trump deu o mesmo prazo para a China, chegaram lá na briga, veio as tarifas, depois veio uma reunião para negociar, e aí o Trump deu 90 dias para a China apresentar um plano de compra. Vencido esses 90 dias, a China não apresentou um plano de compra. O Trump reativou as tarifas e deu mais 90 dias, para não aumentar a tarifa, lembrando que a gente falava em 25%. E a China também retalhou em 25%. Então esse é o ponto, não é o que o Trump taxa a China. O ponto importante para a soja é o que a China taxa os Estados Unidos. Hoje está em 10, lá estava em 25. Então foi esse a linha do tempo. 90 dias, a China não apresentou um plano de compra, e depois mais 90 dias, que resultou num acordo em dezembro. E aí vem a sazonalidade. O que acontece em dezembro? A China ela vai comprar dos Estados Unidos em dezembro. Janeiro, a China passa um aperto danado, porque os Estados Unidos não estão vendendo um grande volume, ela precisa de soja, o Brasil não tem, mas em fevereiro, março, ali para diante, ela já vai olhar para o Brasil de novo. Então, o acordo aconteceu no momento em que a China precisava de soja, mas ela já estava virando os navios dos Estados Unidos para voltar para o Brasil. Agora, possivelmente, se o acordo acontecer nos próximos dias, foram 90 dias de prazo, mas eu não me surpreenderia se a China apresentasse um plano de compra antes desses 90 dias. Ao contrário do que fez lá atrás, eu acredito que ela não vai deixar de apresentar um plano de compra, que ela vai apresentar um plano de compra num período que ela normalmente já compra dos Estados Unidos, que é pré-colheita americana, desenvolvimento de safra dos Estados Unidos. Setembro, outubro, novembro é o pico da oferta de grãos dos Estados Unidos. Então a gente está sofrendo
essa sazonalidade. Era para ser melhor beneficiado o Brasil, Fabiano. Mas por que, que a soja está caindo em plena guerra comercial? Porque a guerra começou num período que a China já compra do Brasil. E possivelmente pode sair um acordo num período que ela já compraria dos Estados Unidos. Então, isso seria alta para Chicago, sem dúvida, o mercado vai sentir isso como alta, a gente já viu isso na segunda-feira, mas uma alta que vai tentar chegar nos 11 ali. Eu acho ainda que não tem fator suficiente para fazer com que ela salte dos 11 para os 12. É se equilibrar nos 11. Mas aí, quando vier a oferta americana, derruba tudo de novo, Fabiano. Do ponto de vista comercial, e eu sei que você acompanha esses fatores econômicos, dá para dizer que há uma coerência sobre a China enquanto negociante dentro desses cenários que foram criados pelo governo norte-americano, criado pelo presidente Donald Trump, porque a China consegue se posicionar de uma maneira que, na verdade, está defendendo sempre o seu interesse, né? Não dá para ter a ilusão de que China queria comprar mais soja do Brasil ou pagar mais, ou qualquer outro produto, não faz parte da questão comercial. E um outro fator que eu diria, Ronaldo, em relação aos aspectos que nós temos hoje da comercialização entre esses dois países, da China ela poder também mudar um pouco, né? O que o Charles Tang, que é presidente da comissão, né, da Câmara de Comércio Brasil-China, aqui no Brasil, né, pela China, da China ele falou ao vivo conosco, ele falava que a China não iria se ajoelhar diante dos Estados Unidos, mas que querem sim negociar. Esse pensamento chinês é o que tem feito ter um andamento melhor em relação a essa guerra comercial agora? Olha só como que é a diferença de comportamento, Fabiano. A gente tinha quase que todo dia uma bravata do Trump na rede social, seja na rede social dele, seja no X, lá o antigo Twitter, e a gente não teve um posicionamento frequente assim da China. O Xi Jinping ele é muito parcimônio, ele demora a aparecer, foi uma fala só no máximo, quando disseram ali, nós vamos para 125 e daqui nós não vamos subir mais, porque o chinês, ele analisa melhor, ele age com muito mais calma, com muito mais cautela. A princípio, a ideia que eles tinham deixado é que eles poderiam sustentar essa guerra por muito tempo e que os Estados Unidos que iriam sofrer. Não foi uma fala da China, mas foi o que o mercado começou a acreditar. Hoje, a gente está vendo que o chinês ele entendeu que se ele não fizer um acordo com os Estados Unidos, ele pode perder uma parcela enorme das suas vendas. Primeiro porque um precisa do outro, de fato, a relação entre um com o outro. A China, ela vende muito mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos compram dela, mas um tem ali uma relação muito forte ainda com o outro. A gente está falando de 140 bilhões que a China vende para os Estados Unidos. É bem abaixo do que os 300, 400 bilhões que os Estados Unidos... aliás, é o contrário, né? São 140 bilhões que a China compra dos Estados Unidos. É bem abaixo do que os 300, 400 bilhões que os Estados Unidos compram, mas é importante, ainda é importante. Mas o ponto principal que a gente vê é o seguinte: se a China não fizer um acordo com os Estados Unidos, não só dos produtos agrícolas, de todos os produtos como um todo, os Estados Unidos vai concorrer com a China, porque o Trump está chamando todos os países para vir fazer um acordo com ele. O acordo é: você vai comprar mais de mim. E aí você compra mais de mim, consequentemente, você vai deixar de comprar muita coisa da China. Então a China, ela está vendo um concorrente enorme. Eu acredito que ela vá por esse acordo não só pelos efeitos drásticos que a gente pode ver na economia um do outro, mas porque a China pode sair perdendo no ponto comercial, da concorrência mesmo. Deixar com que os produtos americanos. A gente escutou muito isso aqui de analistas políticos. A gente falou: o que o Trump quer é tirar o made in China e colocar made in Estados Unidos. Não só isso aí é um pouco superficial, mas também tem um pouco disso. E caso a China não faça um acordo, ela vai deixar com que isso aconteça. Olhando para a soja, não é interessante a China aumentar a taxa, porque 10%, que está valendo ainda, não é pouca coisa. Já tira muita competição da soja dos Estados Unidos. Pensa, você vai ter que pegar o preço posto lá na China e mais 10%. Então, a soja brasileira, ela vai ficar competindo com a soja americana o tempo todo. E a soja americana tem que estar muito barata para
com 10% valer a pena para o chinês comprar. Então, esses 10%, acredito que a China vai ter que abrir mão dele, mas ela entende que se ela tarifar a soja americana, não é os Estados Unidos que perde. Ela que vai ter que comprar a soja mais cara, porque a do Brasil sobe e a dos Estados Unidos está tarifada. Então, o que a gente tem visto é uma China lógica, sim. É uma China buscando um acordo porque ela não quer criar um grande concorrente e ela não está subindo as tarifas da soja como nós vimos na Primeira Guerra, porque é ela que vai comprar essa soja e ela sabe que ela precisa. Então eu imagino que possa vir um acordo mais robusto, lembrando que a primeira fase lá atrás não foi cumprida, então Trump vai querer adicionar valores a mais para fazer com que dessa vez seja cumprido, e ele vai levantar essa bandeira como se fosse o maior acordo já feito na história dos Estados Unidos. E vai levantar isso como seu triunfo, como seu legado e fazer muito barulho disso. Do lado dos Estados Unidos, com certeza a gente vai ver um grande barulho disso. Mas a China sabe muito bem o que ela está fazendo, Fabiano.